O tema da aula de hoje, estou gravando, tá? Avisando a todos vocês, estão sendo gravados a partir de agora. No final, eu paro a gravação para vocês fazerem perguntas. Claro que vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, mas às vezes quem prefere deixar para o final, aí no final eu paro a gravação e abro para perguntas, se vocês preferirem dessa forma, tá bom? Aí vai anotando aí e pergunta no final. Bom, o tema da aula de hoje é uma metodologia global, é o TGFU. Para quem quiser não, é interessante que vocês olhem na plataforma, que na segunda-feira eu falei sobre a metodologia Fit Fix Fun, que é uma outra metodologia global. Tá lá gravado, tá disponível o vídeo na plataforma. E hoje eu vou apresentar um outro método global, que é o TGFU. São métodos que a gente ia aplicar na prática lá. De certa forma, já estava aplicando, alguns dos princípios já estavam sendo aplicados, né? A gente estava colocando isso daí conforme ia trabalhando os jogos. Chegamos a trabalhar o handball, chegamos a trabalhar o corfball. Estávamos, né, fazendo esse movimento aí. E também as atividades dos colegas, dos grupos, né, do PID, conforme eles iam apresentando, a gente ia discutindo alguns princípios, mesmo sem essa apresentação teórica formal. Nós já estávamos trabalhando com alguns princípios das metodologias globais, porque todas elas têm algumas coisas que as atravessam. Por exemplo, a repúdia à repetição técnica do ensino tradicional, o aspecto de seleção e exclusão das metodologias tradicionais. Então, todas essas eram questões importantes que atravessam todas as metodologias globais, ou metodologias ativas, ou metodologias processuais. Vocês veem que cada autor, né, trabalha com um nome diferente, mas na verdade ele está se referindo à mesma coisa, tá? Ele está se referindo a essa ideia de evitar a segmentação do esporte de uma maneira mecanicista, né, fragmentada, de uma maneira focada no início das técnicas e tentando, então, trabalhar com sistemas. Sistema seria o quê? Trabalhar com jogos, basicamente, trabalhar com tomada de decisão, resolução de problemas, né, adaptação à situação do momento. Então, é uma outra lógica de ensino, que apesar de elas terem as suas particularidades, então serem criações de autores diferentes e ter, assim, pequenos detalhes metodológicos que são diferentes, na prática, nós estamos falando de trabalhar com sistemas e com jogos, tá? Ao invés de trabalhar com técnicas. São coisas muito parecidas, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para dar início, então, ao TGFU, né? Já vou explicar o que significa essa sigla, né, da onde ela veio e qual é a influência dela na contemporaneidade, né? Nesse momento, vocês têm que estar olhando para o meu slide, tá certo aí? Vocês podem confirmar para mim? Não dá pelo chat que eu não vejo, tá? Alguém pode abrir o microfone e falar para mim se estão conseguindo ver o slide? Dá para ver sim, professor. Tá Eu ótimo, consigo obrigado. ver também. Dá para ver também, Rubens. Ótimo. Então significa que todos estão vendo. Veja, a sigla TGFU significa Teaching Games for Understanding, né? Então, se fosse traduzir, é ensinando jogos pela compreensão. O próprio nome, assim como o Fit Fix Fun, que foi a última aula que está lá disponível para vocês assistirem, não sei quantos já assistiram, o próprio nome já dá a dica do objetivo da metodologia. Então, ensinar jogos pela compreensão, ou seja, eu vou entender quais são os princípios dos jogos, eu vou entender a relação que existe entre os componentes, as regras, o objeto, tudo aquilo que é possível, né? Todas as situações possíveis que me forçam a tomar uma decisão dentro de um jogo, né? Então, é uma maneira bem diferente, né, de ensinar, baseado na repetição, na automatização, né? É uma maneira distinta de ensinar, focado
nessa ideia de que você vai entender alguns pedaços do jogo e depois você vai colocar em prática, tá? Então, mas isso não significa, isso aí eu estou batendo na mesma tecla desde o início do semestre, desde a primeira aula, acho que eu falo isso, a segunda aula, não significa excluir a técnica, não tem jogo sem técnica, né? E também desconstruir essa ideia de que a técnica ela tem que ser executada de uma única maneira. Então, técnica nada mais é que uma execução, um gesto corporal para dar uma resposta motora, né? Mas que também passa pela cognição, pela resolução de um contexto dentro de um jogo. E a técnica é o gesto motor utilizado para a resposta cognitiva, tá? Então, digamos que essa ideia de que a técnica ela tem que ser feita de uma única maneira, ela é altamente questionável, tá? Então, um exemplo clássico que nós já falamos é o chute de bico, né? Então, é ensinado por aí que chute de bico é uma técnica errada, equivocada, que no futebol de campo você tem que chutar com o peito do pé, devido à precisão, força, né? Pois bem, o bico é muito utilizado por vários jogadores consagrados do futebol mundial, né? Pelé fez gol de bico, Romário fez gol de bico, Ronaldo fez gol de bico. Então, assim, temos que, primeiro de tudo, escapar dessa ideia de que existe uma técnica perfeita que tem que ser executada daquela maneira. O biotipo e a individualidade do jogador permite a criação de técnicas à sua maneira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não excluir também, né, uma coisa não elimina a outra, a ideia de que certos gestos motores podem ser mais eficientes do que outros dentro de um determinado contexto de jogo. Então, para ficar no mesmo exemplo, se eu vou bater um pênalti, talvez seja melhor não chutar de bico, né? Talvez seja melhor usar ali a chapa do pé, porque eu vou ter mais precisão. Então, depende sempre do contexto, né? O bico talvez seja mais eficiente numa situação que eu não tenho tempo para retrair a perna, né? A perna que vai executar o chute, eu não tenho tempo hábil para retrair, para ajeitar e para poder chutar com um lado dado como correto do pé, sem que o defensor venha e tome a bola de mim. Então eu vou lá e num gesto rápido utilizo o bico. Mas esse raciocínio de qual é a melhor técnica a ser utilizada em qual momento, não é o professor que dá a resposta para o aluno, decidindo a priori, né, decidindo de antemão, dizendo como deve ser executado. Essa tomada de decisão ela tem que ser feita pelo jogador, pelo aluno, pelo iniciante, pela criança, no momento de aprendizado dos jogos. Então, não é uma oposição entre técnica e tomada de decisão, né? É sim uma tomada de decisão que também se apropria da técnica. Então, a pedagogia global, seja ela o Fit Fix Fun, o TGFU, ele não ignora as questões técnicas, mas ele engloba, né, até o nome global é bom por causa disso, ele engloba a técnica dentro de um contexto mais amplo, dentro de um contexto de resolução de problemas, dentro de um contexto de jogos, tá? Então, essas questões que nós estamos, assim, repetindo feito um karma, mas elas são realmente importantes para aquecer os motores aqui, né? Então, só para aquecer, né, de novo, falar algumas coisas, nós estamos falando de iniciação esportiva aqui, né? Então, ali nessa faixa etária de 2 a 15 anos, que você tem um caráter educacional ali, você está ensinando a formação do jogador, tá? É impossível não passar por aspectos éticos, morais, aspectos educacionais, sociais, né? Então, pensar nessa formação de uma maneira integral. Então, você pensando nessa futura membro da sociedade, dessa pessoa que faz parte de um contexto social maior, qual é a melhor forma de ensinar o esporte, né? Então, de uma maneira tecnicista, separando os elementos que compõem o esporte, ou dentro de um processo que envolve imaginação e reflexão a partir de situações de imprevisibilidade. Porque o esporte, ele envolve a imprevisibilidade, nós não sabemos o resultado, aí tá a beleza, né? Então essa é a beleza do esporte. Um jogo que tá muito desemparelhado, você perde um pouquinho a vontade de assistir, né? Se você vai assistir um jogo que você já sabe o resultado, que um time é muito superior ao outro, isso tira um pouco a graça, né? O legal do esporte é a incerteza, tá?
Então, por isso que às vezes jogos que envolvem dois times muito bons chamam a atenção de muita gente, porque o resultado é imprevisível. Você não sabe quem vai ganhar e o que vai acontecer. Essa imprevisibilidade, ela é também uma característica muito forte do aspecto lúdico. O lúdico necessita, em grande parte, além do prazer funcional, além dessa entrada no mundo imaginativo, né, compondo um outro tempo, um outro espaço, uma outra regra, uma outra realidade, ele demanda também essa situação de imprevisibilidade, essa incerteza do resultado. É isso que nos envolve e nos atrai a atenção e nos deixa ali comprometido com o jogo, né? Essa impossibilidade. Nós queremos saber o que vai acontecer, mas só sabemos o que vai acontecer realizando a ação. Então é aí que a hora passa e voa, né? Por isso que, sei lá, a gente está num jogo que a gente gosta muito, uma hora não passa como se você estivesse numa fila esperando, fazendo alguma coisa que você não gosta, né? A hora passa de uma maneira muito imperceptível quando você está nessa ludicidade, né? Então, é se aproveitar desse aspecto lúdico no ensino de crianças. E aí eu vou reforçar uma coisa que eu falei na aula sobre o Fit Fix Fun. Nós não estamos falando aqui de recreação. O meu objetivo não é fazer a criança se divertir, mas é usar a diversão, né, em favor de uma pedagogia do esporte. Nós estamos falando aqui de ensinar uma atividade esportiva, tá? Nós não estamos falando aqui de divertir uma criança. São objetivos, cada um tem o seu contexto, tem a sua importância, ambos podem promover valores educativos, né? É possível você trabalhar uma questão valorativa com as crianças a partir de atividades recreativas, mas o foco aqui é ensinar uma determinada modalidade esportiva ou várias, dependendo do contexto, né? Eu posso estar trabalhando com crianças, sei lá, de 4 a 6 anos na CM, que tem iniciação esportiva, por exemplo, e trabalha, sei lá, 4, 5 esportes, ou eu posso estar trabalhando com crianças de 10, 11 anos numa escolinha de futebol, numa escolinha de basquete, numa escolinha de vôlei. Então, se eu vou ensinar vôlei, eu tenho um objetivo. Então, eu vou usar a diversão para atingir esse objetivo. O objetivo da escola é ensinar vôlei, não é divertir as crianças. Mas, quando eu trago o jogo, eu divirto elas para que elas aprendam, né? E aonde que está a diversão dentro de um jogo esportivo? Está nessa tomada de decisão necessária, nesse envolvimento do indivíduo, numa relação com outros jogadores, que demanda uma série de respostas cognitivas e motoras, como na resolução de problemas que vão levar ao fim de um jogo que é imprevisível. É esse envolvimento que está sendo buscado aqui dentro dessa metodologia global. Parece tudo muito complexo, né? Assim, a gente usa palavras acadêmicas, mas o que a gente está falando vocês percebem, assim, mesmo vocês estando começando o segundo período ainda, quando a criança está envolvida com a atividade e quando ela não está. E o que nós buscamos é esse envolvimento, é essa atração, é esse tesão por estar jogando, por estar curtindo ali o processo, tá? Claro que a gente não consegue atingir a todos, mas o intuito é sim atingir a todos. Essa é a grande diferença de uma metodologia tradicional para uma metodologia global. Na metodologia tradicional, se você vem com a sua aula preparada e o aluno não se interessa pela aula, o problema é o aluno. É ele que não quer fazer e você é um grande professor que preparou o melhor treino possível. Na metodologia global, se você está dando uma aula e tem alguns alunos que não estão se interessando, você vai se questionar o tempo todo por que eles não estão se interessando e vai tentar promover adaptações e ajustes para que a criança se envolva com essa atividade, né? Então, na metodologia global, quem não está envolvido, não está gostando, está sendo excluído, não está experimentando o sucesso, não está tendo que tomar decisões, não está compreendendo as relações estabelecidas entre companheiros e regras e o objeto do jogo. Então, a minha obrigação é tentar alternativas para colocar essa criança no jogo, tá? Bom, então, da onde surgiu o TGFU, então? Ele surge na Inglaterra, tá, pessoas? Até a década de 80, os métodos tradicionais eram muito utilizados na Inglaterra, né? Então, quais métodos tradicionais? Essa concepção analítica que nós estamos falando aqui, tecnicista, né? Que parte de movimentos fáceis,
até chegar no complexo. Essa é a ideia. O que é fazer uma análise, né? Ela é o método cartesiano de separação do todo em partes. Aí você faz uma análise de cada parte, partindo da mais simples até chegar na mais complexa, e depois desse processo você promove uma síntese, né? Que é a ideia da evolução do conhecimento a partir da junção das partes que foram trabalhadas de forma analítica, né? Então, essa visão cartesiana das coisas, ela mata, como ela se concentra em uma parte por vez, ela mata o entre, ela mata o que acontece na relação entre uma parte e outra, e quando todas essas partes estão unidas. Então, fazendo uma metáfora bem besta, é igual você tentar falar sobre alguém a partir das características físicas dela. Então, tudo bem, a pessoa possui algumas características biológicas visíveis, mas tem muito mais no comportamento dessa pessoa do que somente o que se apresenta biologicamente. Inclusive, o comportamento da pessoa se modifica dependendo do contexto, né? Dependendo com quem ela está conversando, que situação ela está passando, em que local ela se encontra. Dentro de um esporte, a metáfora é similar, ou seja, eu posso tentar avaliar uma criança pelo aprendizado de uma técnica, mas como que essa técnica vai se comportar dentro de uma situação de jogo, e dado que cada jogo é diferente do outro, né? Ele possui esse componente de incerteza, esse componente de imprevisibilidade. Então, é impossível, assim, não é que é possível, é feito, foi feito até os anos 80 desta forma. Mas eu empobreço muito a análise quando eu começo a trabalhar com métodos analíticos, né? Métodos comportamentalistas tradicionais, tecnicistas, tá? Então, e o resultado, em geral, claro que algumas crianças possuem um prazer funcional na atividade técnica muito grande. Então, você vai encontrar crianças que adoram ficar arremessando no basquete? Vai. Você vai encontrar crianças que adoram ficar chutando? Sim. Então, mas de uma maneira geral, generalizando as respostas, em geral você vai gerar pouquíssima motivação, né? As aulas podem se tornar maçantes. E aí uma coisa que a criança adora, que é praticar esporte, o professor consegue deixar aquilo chato, né? Uma aula de 1 hora, a criança não vê a hora de chegar nos últimos 10 minutos, que é a hora que tem jogo. Os outros 50, que ela fica repetindo técnica, ela acha aquilo um saco, salvo algumas exceções. A criança fica altamente dependente do professor para tomar decisões, então ela não treina essa capacidade de refletir durante um jogo, e você gera um jogador sem autonomia, né? Sem uma capacidade, sem a confiança, sem o costume, sem o amadurecimento cognitivo para esse processo de tomada de decisão constante, e mais do que isso, para o processo de estar amadurecido para o que acontece depois do que eu tomo a minha decisão. Então, toda decisão tomada, ela pode gerar uma ação bem-sucedida, como ela pode gerar uma ação fracassada. E eu também tenho que estar amadurecido do ponto de vista psicológico para entender a repercussão da minha tomada de decisão durante um jogo, né? Então, eu posso tomar uma decisão que pode levar o meu time à vitória, e eu posso tomar uma decisão que pode levar o meu time à derrota. Então, como eu lido com essas decisões também é importante, né? As emoções que estão envolvidas nesse processo de tomada de decisão. Porque não é uma questão simplesmente de limitação cognitiva. Às vezes é uma questão de timidez, de medo, de ansiedade, de frustração, de introversão. É uma série de questões que são trabalhadas ali nesse processo de tomada de decisão, né? Como muitas vezes a gente vê pessoas que são bem amadurecidas do ponto de vista emocional, né? Elas lidam bem com as emoções decorrentes dos resultados do jogo, mas elas muitas vezes não têm um repertório estratégico muito grande, né? E acaba tomando decisões ruins, mas ainda acha que fez o certo. Então, são muitas as variáveis para ser trabalhadas durante uma metodologia global, tá? Então, assim, para não se distanciar desse caráter educacional, dois professores, né, inicialmente na Inglaterra, procuraram um método, né, que eles estão chamando de ativo, que é a mesma coisa aqui global, que eu vinha falando desde o início do semestre, que leve em conta as experiências que o aluno já teve, que favorecem esse processo de imaginação e reflexão, né, essa tomada de decisão, e onde os conhecimentos são gerados justamente a partir dessas situações de imprevisibilidade, tá? Então, quem são esses professores, né? É um artigo de 1986,
tá? Tá aqui a referência, é o Bunker e Thorpe, né? O modelo curricular, repensando o ensino de jogos, tá? Então, tá na Universidade de, não sei falar isso aqui, Loughborough, deve ser isso, né? Universidade de Tecnologia. E tá lá um artiguinho pequeno, né? Onde dá início. Aí, claro, muitos outros autores vieram pensando em cima disso, isso não é uma novidade. No Brasil, isso também está muito bem difundido. Eu estou trazendo um método para vocês, né? O sistema Fit Fix Fun é de um professor da Holanda, esse método aqui é de um professor da Inglaterra. Na próxima aula eu vou trazer o método do professor da Alemanha, o Hildebrandt, mas assim, no Brasil isso já está muito bem difundido, tá bom? Aí no final do semestre a gente vai começar a trabalhar com autores nacionais. Já trouxe para vocês o João Batista Freire e o Alcides Scaglia, e nós traremos alguns outros, né, como a professora Larissa Galati, tá? Então, assim, não é nenhuma novidade, veja que o artigo é de 86, já é velho pra caramba, já tem aí décadas de um pensamento inspirado, inclusive isso já tem chegado no alto nível. Mesmo em equipes de alto nível, competidoras, assim, que movimentam muito dinheiro, eu estou falando de futebol europeu, por exemplo, os clubes europeus, clubes da Champions League, eles já têm todo um outro modo de treinamento que não é mais o tecnicismo típico até os anos 80, por exemplo, tá? Então, nós não estamos falando de uma novidade aqui, não. Estamos falando de conteúdo de graduação. Na graduação, vocês são apresentados aos clássicos, né? É isso que eu estou fazendo para vocês, apresentando os clássicos. Para vocês continuarem, para quem for trabalhar com esportes no futuro, continuar trabalhando, né, com esses avanços, com essas novas teorias que podem surgir, com os limites das teorias atuais, né? Então, isso é um processo que nunca acaba, tá? E qual é a ideia principal, né, do TGFU? Né? Quais são as características mais próximas dele aqui, tá? Então, primeiro, todo esporte se origina de um jogo, né? Vocês lembram lá da introdução à educação física que todo esporte é um jogo, mas nem todo jogo vira um esporte, né? Nem todo jogo se institucionaliza, nem todo jogo se torna universal, nem todo jogo movimenta a mídia, movimenta profissionalização, movimenta dinheiro, né? Mas todo jogo, todo esporte é um jogo inicialmente. Então, quando a gente pensa algumas relações entre os elementos do jogo, você consegue trabalhar a questão esportiva. Então, o primeiro passo para você ensinar esse pensar dentro do jogo é você reduzir os esportes e contextualizar os seus alunos, né? Por isso que trabalha-se com grupos pequenos, trabalha-se com poucas pessoas, trabalha-se com menos regras. Então, não dá para começar uma iniciação esportiva com o rugby de 11, por exemplo. São muitas regras, são muitos detalhes, são muitas técnicas e variações técnicas. É muito complexo. Mas você pode começar com reduções do rugby, caso você queira ensinar o rugby para crianças, né? Então, você extrai do rugby maior alguns jogos menores, né? Adaptados para o grupo que você tem em mãos, tá? E essas aulas têm que ser adequadas ao nível dos alunos e vai aumentando a dificuldade. Mas não é aquele aumento de dificuldade, pessoas, que vai do analítico para o complexo. Não é aquela metodologia tecnicista, né, mecanicista, que parte da compreensão das partes para ser adequado ao todo. Não. Eu estou partindo do todo desde o início, mas de um todo menos complexo. Então, eu não estou ensinando a fazer passe, né, para depois eu colocar no handball. Eu estou ensinando já o passe a partir de um jogo dos passes, jogo do 10 passes, por exemplo. Então, já é dentro de um jogo. O jogo dos 10 passes já é o handball? Não. Handball tem milhões de regras, milhões é exagero, né? Mas o handball tem dezenas de regras, sendo que o jogo dos 10 passes tem ali 3, 4 regras. Não pode andar, ganha quem faz 10 passes primeiro sem a outra equipe tocar na bola, e pronto, 2 regras, pronto, já dá para fazer um jogo, que tem tudo a ver com o handball posteriormente, né? Então, é pegar o esporte maior e reduzir para que seja adequado ao nível dos alunos. Esse nível é possível de saber previamente?
Tem alguns autores, né, que são estruturalistas, que trabalham com características de faixa etária, como, por exemplo, Piaget, né? Ele vai dizer que alunos, crianças com 4 anos de idade possuem as características X, Y, Z. Bom, na prática, isso pode até te dar alguns indícios de algumas características dos alunos. Mas eu, pessoalmente, tenho desconfiança de qualquer estudo estruturalista, porque o contexto sempre difere, né? Aquilo ali são pistas do que você pode encontrar. Mas o que você vai encontrar, você só sabe no dia da aula. E mesmo se você tem um grupo frequente, você sabe que tem dia que o aluno está bem, tem dia que ele está mal. Então, o mesmo aluno, ele varia de uma aula para outra. Então, é impossível você prever de antemão o que você vai encontrar no momento da aula. É claro que isso não exime o professor de se planejar, de criar ideias, de chegar preparado com algumas, né, proposições para a execução da aula. Entretanto, a adaptação, ela sempre vai ser necessária. Essa adequação ao nível, ela sempre vai ser necessária. E qual é o critério que eu vou observar ali na imanência da prática para tomar algumas decisões e adequar esse processo de aula? Vejam, todas as decisões têm que ser baseadas em situações de imprevisibilidade. Isso tem tudo a ver com o desafio, né? Porque o desafio é o imprevisível. Se por um acaso os times, eu estou citando alguns exemplos, o time está desbalanceado, né? Os times estão desbalanceados, então as situações deixam de ser imprevisíveis porque só um lado do time que é mais habilidoso está tomando o comando das ações, o jogo está desequilibrado. Então eu vou ter que adequar ali, né? Equilibrando os times, ou colocando algumas regras que favoreçam a equipe menos habilidosa, tá? Então, a todo momento eu tenho que estar intervindo para manter o componente de certeza no jogo. Não pode haver certeza absoluta no jogo. Por quê? Porque quando só algumas pessoas, seja uma equipe ou seja um membro de uma equipe, experimenta o sucesso, isso acaba com o elemento da incerteza, da imprevisibilidade, e retira todo o desafio e, consequentemente, perdendo interesse no jogo. Então, se eu sou muito melhor que todo mundo e eu tô lá destruindo o jogo, mas para mim começa a perder a graça, porque tá muito fácil. O mesmo acontece com o oposto. Se para mim tá faltando habilidade e eu não encosto na bola, toda vez que eu encosto na bola eu não consigo participar, eu não tenho tempo, eu não tenho ainda a habilidade necessária para tomar a decisão no tempo que resta, dado aquele nível de jogo. Ou seja, o nível está muito mais alto para minhas habilidades enquanto jogador. Então eu nunca vou experimentar o sucesso. Então eu tenho certeza do fracasso. A certeza do fracasso, ela mata a invisibilidade do processo, retirando, né, o desafio se torna muito acima do que eu posso para me envolver com a atividade. Isso mata toda a diversão, mata o comprometimento, o envolvimento, a produção de novas ideias, a aprendizagem e, consequentemente, mata a vontade de jogar. Né? Então, isso tem que ser feito de alguma forma, esse aluno tem que ser recuperado, tá? Então, o tempo todo eu estou fazendo adaptações próximas do jogo formal. Então, se meu objetivo é ensinar rugby, eu vou mexendo com essas regras, com essas pequenas regras, promovendo adaptações que vai evoluindo o jogador até o jogo mais complexo que é o rugby, tá? Se eu estou querendo ensinar futsal, mesma coisa, basquete, mesma coisa. É claro que é muito questionável a necessidade de especializar num único esporte em idade tenra, tá? Então, eu acredito que durante boa parte da vida, eu não consigo precisar, mas muitos autores falam até os 12 anos, eu diria que até um pouquinho mais, talvez, né? Ou, enfim, às vezes, com 12, 13 anos já começa a se especializar, porque com 15, às vezes, já é profissional, né? Caso da ginástica artística, por exemplo. Mas eu diria que pelo menos até ali aos 10, 12 anos de idade, quanto mais jogos a criança se envolver, melhor, né? Evitando uma especialização precoce numa única modalidade esportiva, porque cada esporte ele oferece um determinado rol de tomada de decisões possíveis. Então, o basquete não permite que eu chute a bola, por exemplo. Então, eu só vou desenvolver essa resposta, essa tomada de decisão de chutar a bola, se eu jogar algum momento um esporte que envolva o chute, né? Um futevôlei, um futsal, um futebol de campo. E o inverso também é verdadeiro. Se eu só jogo tênis, por exemplo, então
quando eu tiver que dar uma resposta com a cabeça, por exemplo, eu não vou saber tomar essa decisão. Por quê? Porque eu estou acostumado a bater com uma raquete, né? Então, até determinada idade, seria o envolvimento com várias atividades. Esse mesmo gráfico que está à direita aqui, está em português, mais para frente, eu vou ler para vocês, tá? Então, não se importem, né? Deixa eu ver se tá... na verdade, está em inglês também, mas eu vou explicar, tá? Vocês acham ele em português? Ah, sabe onde ele está em português? Na área do aluno. Na área do aluno, ele está em... na área do aluno, não. Na unidade, nessa última unidade, ele está lá, o TGFU está em português, tá bom? Quem quiser olhar, é o mesmo gráfico, com outros desenhos, né? E aí tá em português. Mas eu vou explicar aqui para vocês também. Bom, por que então o TGFU? Né? Vamos ver esse desenhinho aqui à sua direita. Primeiro, porque você vai ganhar mais envolvimento, vai apreciar melhor os jogos, porque você se diverte, você se envolve, então você vai gostar mais. Você vai aprender jogo jogando e não vai aprender jogo repetindo o movimento. Vai ajudar com essa capacidade de pensar taticamente e obter sucesso, né? Estou no terceiro aqui. Você vai aprender a fazer melhores decisões estratégicas aqui no quarto, né? O quarto não, porque é um círculo, né? Que eu comecei aqui. Agora aqui. Vai aumentar a sua performance, né? O seu desempenho. A tradução da performance é uma palavra inglesa que a gente já acostumou, mas na verdade a tradução seria desempenho. Então, aumenta o seu desempenho durante o jogo, o que propicia maiores desafios no futuro, e vai aumentar as suas habilidades durante a atividade. Essa talvez seja a principal diferença. Ó. Vai aumentar suas habilidades durante a atividade, e não repetindo as atividades loucamente antes do jogo, tá? Bom, então é um método, né, o TT Games for Understand, é um método que propõe que o jogo seja visto como um momento de resolução de problemas e não de execução de técnicas. A aprendizagem acontece dentro e a partir do próprio contexto de jogo, e a técnica e a tática estão interrelacionadas e se desenvolve conforme aumenta a complexidade dos jogos. Tudo isso eu já falei para vocês. Aonde o TGFU pode ser aplicado? Em qualquer categoria dos jogos, tá? Em jogos de alvo, em jogos de campo ou de strike, aqui é rebater, né? Esportes de rebatida. Em esportes de território, esportes de território são os esportes de invasão, que é o nosso foco do semestre. Ou em esportes de parede ou de rede, tá? Então, nessas 4 categorias, existem outras categorias, né? Dentro dessas categorias esportivas, nós temos aqui, ó, nosso semestre foca nos esportes de invasão. Invasão do quê? Invasão de território, né? Então, o TGFU ele é aplicável a qualquer um dessas categorias, tá? Bom, tentando fazer um exemplo aí de tudo que foi falado, né? Vamos começar aqui pelo jogo. Veja que é um círculo, né? Sendo que o centro é a aprendizagem, o aluno. No centro aqui está o aluno aprendendo, né? A aprendizagem do aluno. Vamos passar por todos os pontos, começando pelo primeiro aqui, que é o jogo, ó. Inicialmente, os estudantes participam do jogo completamente modificado ou parcialmente modificado. Nesse estágio, a formação, a acomodação formativa toma lugar. Então, é o momento de ele começar a se apropriar do jogo. Quando ele está aqui, isso tem que estar adequado dentro dos desafios dele, tá? Game appreciation, né? Students are given the chance to enjoy the experience of learning through gameplay. Então, aos estudantes é dado a experiência de aprender jogando, né? Então, lembre-se que isso tem tudo a ver com o Fit Fix Fun, que foi trabalhado na aula passada, essa ideia de envolvimento e de diversão. Claro, não é uma diversão para qualquer coisa, é uma diversão focada no ensino numa determinada modalidade. Consciência tática. Através do jogo, né, através da prática esportiva, os estudantes são encorajados a identificar o ataque, as estratégias de ataque e defesa e implementar ações de sucesso. Então, depois que eles... Veja, por isso que não pode ficar só na diversão. Através da diversão, eles desenvolvem uma consciência tática, tá? Então, é uma coisa que eu fiquei repetindo para vocês muito também. Não foquem só na diversão. Não basta que o jogo seja divertido. O jogo tem que ser divertido, tem que ter envolvimento,
para desenvolver a consciência tática. Através dessa consciência tática, o que o aluno desenvolve? A tomada de decisão, olha lá, making appropriate decisions. Ou seja, nas dinâmicas dos jogos que são altamente imprevisíveis, os alunos têm que aprender a tomar essa decisão num curto espaço de tempo, né? Então, se você está jogando vôlei, por exemplo, a bola está vindo. Se você não tomar uma decisão logo, ela cai no chão e já era. Se você está jogando um basquete, o defensor está vindo. E tem lá os 24 segundos. Se você não tomar uma decisão, você perde a bola. Então, qual é a decisão apropriada, né? Então, a gente, quem trabalha com crianças, já viu assim, em momentos de desespero, como por exemplo do campeonato, toma aquela decisão no impulso, né? Só para isolar a bola mesmo, né? Tá nervoso, vai lá e... Por quê? Porque não trabalhou essa tomada de decisão suficientemente para ter o controle das emoções e para deixar o cognitivo operar nesse processo, tá? Então, execução da habilidade, né? Então, olha a habilidade, veja como a técnica aqui, a skill é habilidade, a tradução seria habilidade, mas nós estamos falando da técnica. Olha como a técnica não está fora do modelo. Ela não é o centro do modelo, tá? No modelo tecnicista, você ia pegar esse quadrado aqui do skill execution e você ia jogar no meio, né? Só que não, aqui ele é só mais parte do processo, tá? Mas a habilidade não está fora do processo. Então, uma vez que ele tomou a decisão, será que ele tem a técnica para executar essa decisão que ele tomou? Por exemplo, eu percebi que o tempo está acabando e a melhor opção é arremessar a bola na cesta dos 3 da onde eu estou. Mas será que eu tenho essa técnica para arremessar dos 3? Então, a técnica também faz parte do processo. E quando ele vai amadurecer essa técnica? Ele vai amadurecer jogando, né? Arremessando. É claro que isso não impede de fazer treinos técnicos, de ficar arremessando. Já falamos muito sobre isso, né? Até os profissionais, eles continuam treinando técnicas. O Rogério acabou o treino e ele ficava batendo falta. O Oscar, brasileiro, né, jogador de basquete aí famoso, foi histórico, acabava o treino, ele fazia 1000 cestas antes de ir embora. Então, assim, também é importante, só não é o centro do processo. E qual é o resultado de todo esse percurso? O desempenho. Então, quando ele aprende a gostar do jogo, desenvolve uma consciência tática, consegue tomar decisões apropriadas e executar a técnica, o resultado é aumento de desempenho. Consequentemente, voltamos para game aqui, ele já está apto a desempenhar aquele jogo, podendo ser elevado o nível de complexidade do jogo. Então, já a gente pode começar todo o processo de novo com um jogo mais complexo. E assim por diante, né? Até chegar no esporte como um todo. E esse processo do esporte como um todo não para. Chegou no esporte como um todo, então 14, 15 anos já consegue jogar futebol de campo 11 contra 11. Mas aí ele vai continuar esse processo de desenvolvimento, né? Ele não está formado ainda como jogador. Inclusive, eu acho que a gente nunca se forma do ponto de vista cognitivo. O que acontece é uma limitação física, né? Conforme a gente vai ficando velho, nós vamos encontrando os limites corporais, biológicos para a movimentação. Mas esse processo de pensar o jogo, ele nunca para. Tanto que muitos jogadores viram técnicos depois, né? Onde eles podem implementar essa consciência tática que eles desenvolveram na carreira, né? Ou mesmo sem ser jogador, ele pode também desenvolver essa consciência de outras maneiras, tá? Bom, 4 princípios pedagógicos, então, para resumir e finalizar a aula, né? Tudo isso já foi falado, é só um resuminho para encerrar. Então, o TGFU é aplicado para qualquer tipo de jogo, tá? Serve para qualquer categoria de jogo que a gente discutiu aqui, né? Pode ser jogo de alvo, jogo de campo, jogo de território, jogo de rede, né? O objetivo é sempre alterar o jogo, reduzindo ou algum jogo similar que represente o jogo completo. Eu vou modificando nas regras, no espaço e no tempo para adaptar para o meu aluno, para que ele vá se envolvendo e desenvolvendo as suas habilidades e adaptando a complexidade tática, né, ao grupo, tá? Ou seja, o que eu ganho com isso, né? Maior envolvimento, né? Maior desempenho, a ideia de que todo jogador ele é importante, nenhum pode ser excluído, né? A ideia de que eles estão entendendo o processo, né? A ideia de que eles estão... o próprio aluno tem que desenvolver essa consciência
do próprio aprendizado, tipo, ele se imaginar enquanto um robozinho que executa o que o professor anuncia, né? Então, é importante que a metodologia coloque na própria cabeça do aluno essa consciência dele pensar o próprio desempenho dele diante do jogo, ele se pensar como um produtor ativo da própria aprendizagem, né? Então, todos esses são conceitos importantes a serem trabalhados no TGFU, ok? Então, a partir de agora, eu vou parar a gravação